Durante a Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels foi o principal propagandista de Hitler. O trabalho dele era convencer o povo alemão de que tudo o que Adolf Hitler dizia era verdade, que dava para confiar plenamente nisso. E ele era muito, muito bom nisso. Ele fez as pessoas acreditarem nas coisas mais fantasiosas. Coisas que levavam essas pessoas a pensar que seus fundamentos emocionais e morais, que elas tinham havia muito tempo, em muitos casos, continuariam intactos se acreditassem nessas ideias heréticas de Adolf Hitler. Até setores inteiros dos religiosos na Alemanha, que em muitos casos antes da guerra eram pessoas perfeitamente boas, morais e respeitáveis. Quando Hitler chegou ao poder, ele era por si só tão hipnotizante. Mas então, com Joseph Goebbels, eles acreditavam que até as coisas que Hitler dizia, que de outra forma pareceriam estar em contradição direta com aquilo em que acreditavam, de algum jeito ele fazia com que acreditassem que não, na verdade aquilo estava bem. Você podia manter sua moral e acreditar em Hitler. Na verdade, nem havia contradição. E de algum modo, eles acreditavam nisso. Esse espírito está vivo e forte hoje em Washington, D.C. As histórias que estão sendo inventadas e as afirmações que estão sendo feitas por toda uma série de pessoas, do presidente para baixo, passando por tanta gente. Grande parte dessa chamada elite, aquilo a que me refiro como uma elite que agora está apodrecendo. Mas ainda assim eles continuam lá em cima e continuam tendo efeito. Há pessoas capazes de inventar as histórias mais inacreditáveis para fazer os americanos acreditarem que podem manter seus valores tradicionais americanos, sua moral religiosa, e que aquilo que o presidente Trump diz ou faz, de alguma forma, não entra em contradição com esses valores. E agora, elas seguem em frente de livre vontade. Eu argumento que, ao fazer isso, estão causando um dano profundo ao nosso país. Porque as políticas que o presidente está adotando, especialmente em relação à guerra com o Irã, contradizem fortemente nossos valores históricos e nossa moral religiosa. E na prática, isso está nos levando a uma perda potencialmente catastrófica. A destruição da posição, do poder, do prestígio e da influência que os Estados Unidos tiveram no último século, mais ou menos. Agora, vou pegar no pé do senador Tom Cotton aqui. Mas só para deixar claro, isso não é algo endêmico apenas nele. Então, não estamos dizendo apenas que isso mostra o quanto ele é ruim. Isso mostra o quanto a classe dele é ruim. E vou mostrar a vocês, em 2 trechos de áudio, como o que ele está dizendo está completamente desconectado da realidade. No meu caso, eu era um grande apoiador, desde a Guerra do Iraque, de 2003. Eu aceitava totalmente tudo que o governo me dizia. Acreditava completamente, porque confiava no governo. Acreditei no que me diziam durante toda a preparação para a guerra de 2003. Só depois é que a ficha caiu, porque tomei conhecimento da realidade e da verdade por trás dos bastidores. Especialmente porque eu ainda estava na ativa naquela época. Eu servia no Pentágono. Então, vi em primeira mão o que realmente aconteceu. E bem, segui por um caminho diferente. E é por isso que estamos onde estamos hoje. Vamos entrar nesse assunto. Primeiro, vou mostrar o que Tom Cotton estava dizendo e por que ele apoia totalmente uma guerra total contra o Irã. Todo mundo no governo do Irã é um fanático terrorista revolucionário. Eles podem fazer esse jogo em que diplomatas de língua inglesa, vestindo ternos, dizem que não faziam ideia e que lamentam que facções fora de controle tenham matado americanos. Mas no Irã é tudo um único governo. O presidente fez certo em revidar contra o Irã. Acho que precisamos continuar atingindo-os com força. Precisamos manter o embargo que está devastando a economia deles. Precisamos manter o estreito aberto para reduzir os custos para os habitantes do Kansas e para todos os americanos. Mas eu sempre fui muito cético de que encontraremos alguém no Irã que queira um acordo e tenha poder para fechar um acordo.
Certo, vamos analisar algumas das coisas que você disse, porque há pontos realmente importantes aí. Alguns talvez sejam mais importantes do que você percebeu. Vamos olhar o primeiro ponto. Número 1, logo de cara, ele literalmente recorre ao manual da propaganda. Demonize seu oponente. Então ele diz que não há ninguém no Irã em quem se possa confiar. Ninguém com quem se possa fazer negócios, porque eles são maus. São pessoas terríveis. Nunca dizem a verdade e são apenas pessoas teocráticas e perversas. Agora, é preciso entender, quando você apresenta isso como premissa inicial, como é que pode haver algum acordo negociado? Com base em que você concordaria com um regime teocrático, perverso e maligno? Você passa a ser culpado por acomodação, por associação. Você se torna cúmplice do que eles estão fazendo. Então, obviamente, agora você também é culpado. Quero dizer, imagine que exista um assassino em massa que mora na sua rua. E ele diz, ei, que tal fazermos um acordo? Essa faixa de grama entre as nossas casas, você corta essa parte, eu corto aquela ali, e a gente simplesmente chega a um entendimento. E você pensa, tudo bem, claro, vamos fazer um acordo com alguém que você sabe que é um assassino. Por que você faria isso? Por que faria qualquer coisa com essa pessoa, no nível pessoal? Mas é assim que ele pretende levar isso para o nível nacional. Ele quer demonizar o lado iraniano para que você conclua, bem, seria loucura fazer um acordo com eles. É claro que temos de destruí-los. Não vou me preocupar com uma faixa de grama e com quem vai cortá-la. Quero me livrar desse cara. Ou faço a polícia vir buscá-lo, ou resolvo isso eu mesmo. Mas não vou morar ao lado e ter qualquer tipo de acordo com alguém que é perverso, maligno, e pode querer me matar, porque é isso que nos dizem o tempo todo. Que não é só que eles são maus, é teocrático. Quer dizer, é esse tipo de crença messiânica, pervertida, distorcida. E acho que o 12º imã, ou seja lá como chamam isso, não dá para confiar nessas pessoas. Elas não conseguem ser racionais. Meu Deus, é por isso que não podemos deixá-las ter uma arma nuclear, porque elas com certeza a usariam, embora ninguém mais que já teve uma arma nuclear a tenha usado, além dos Estados Unidos. Mas desde 1945, ninguém usou. Nem a pior União Soviética comunista de antigamente, nem o pior Mao Tse-tung na China. Claro, eram pessoas más. Bom, na verdade eles também nunca usaram, nem o louco Kim Jong-un. Enfim, não siga por esse caminho. Entende o que estou dizendo? Estamos dizendo que essa pessoa louca é diferente de todos aqueles outros que chamamos de loucos com armas nucleares. E de alguma forma, não podemos. Portanto, não tenha paz. Meu Deus, não permita que o JCPOA volte, nenhuma versão dele, porque essas são pessoas loucas. E lembre-se, o presidente Trump já lançou as bases e disse a vocês que até mesmo o JCPOA, por melhor que fosse, com todas as restrições impostas ao Irã, as limitações, os inspetores e tudo mais, até aquilo era um caminho para uma bomba, segundo ele. Portanto, a menos que se consiga algo com condições muito melhores para os Estados Unidos, não há base para aceitar o que o presidente Trump diria. Então ele deixa em aberto que o único caminho é mais guerra. E claro, é isso que o senador Cotton está expondo ali. Aí ele simplesmente cai no nível da pura ficção, quando diz, eu sei que eles pediram desculpas por terem lançado alguns mísseis que mataram americanos na Jordânia, e isso é só algum elemento marginal da Guarda Revolucionária Iraniana. Eu não compro essa ideia. Bom, não compre, porque isso não é verdade. Não há absolutamente nada de verdadeiro nisso. Longe de pedir desculpas. Quer dizer, isso é algo que só acontece na mente do presidente Trump. É pura ficção. Não há verdade nenhuma nisso. Eles não só não estavam arrependidos, como foram enfáticos ao dizer que haverá mais disso se vocês continuarem fazendo o que estão fazendo. Eles disseram, sem dúvida, que assumiam o crédito por aquilo. Não pediram desculpas de forma alguma. Disseram, isto é guerra. O próprio presidente Trump disse, tirem o cessar-fogo da mesa. Acabou. Foi isso que o presidente Trump disse. Nós nem estamos mais cumprindo o cessar-fogo.
O Irã disse: certo, então o jogo começou. Vocês atiraram contra nós. Nós vamos revidar. Vocês matam alguns soldados iranianos, alguns iranianos e algumas famílias iranianas. Nós vamos revidar. E a intenção deles era destruir e matar tropas americanas. Então, não acreditem nessa bobagem de que eles estavam arrependidos. Porque o que ele também está tentando fazer ali, só para vocês entenderem, não é apenas dizer algo fictício, é dizer, ei, não podemos confiar no que eles dizem, porque quem sabe quem está no comando. Essa é outra coisa de que ele fala ao longo desses dois trechos. Ele menciona de tempos em tempos, a gente nem sabe quem está no comando lá. Fazemos um acordo com um lado e outro lado pode aparecer e fazer outra coisa. Não, não é assim que funciona. Não há absolutamente nenhuma evidência disso. Existe um organograma burocrático muito claro no sistema iraniano, que inclui políticos, militares e depois o líder supremo, o Conselho Supremo, acho que é assim que eles chamam. E cada um deles tem um papel. E assim como no nosso sistema, há disputas. Alguns dizem ao líder que ele deveria fazer isto. Outros dizem, líder, eles deveriam fazer aquilo. Então o líder toma uma decisão e todo mundo se alinha, independentemente do que pensava. É assim que o nosso sistema funciona. Você vai argumentar que há tanta divisão nos Estados Unidos? Vimos isso outro dia mesmo, na CNN. O presidente do Estado-Maior Conjunto, General Kane, e o próprio vice-presidente disseram, olha, não podemos voltar a uma guerra total. Lembrem-se, foi no último fim de semana. Não podemos voltar à guerra porque nossos estoques de armas estão baixos, e assim por diante. E então, aparentemente, o presidente Trump mudou de ideia. Devemos concluir que, meu Deus, vocês nem sabem quem está no comando aí? Bem, vocês sabem quem está no comando. É o presidente Trump. Essas pessoas podem dizer o que quiserem, mas é ele quem tem o poder de decisão. É a mesma coisa do lado iraniano. Então não caiam na mentira de que não sabemos com quem estamos falando e por isso não podemos falar com ninguém. E então, o único caminho... De novo, vocês continuam vendo o tema aqui. O único caminho lógico é voltar à guerra para forçar o cumprimento. Não importa quem esteja no comando. É isso que continuamos dizendo. Uma das coisas mais bizarras aqui é que ele diz, e acho que vai dizer isso nos dois clipes a seguir, que precisamos manter o Estreito de Hormuz aberto. Ele disse, precisamos voltar, e foi por isso que eu estava terminando o trabalho antes, para podermos usar nossa força militar e manter o Estreito aberto. Manter o Estreito aberto. Isso implica que o Estreito está aberto e que só queremos usar poder militar para mantê-lo assim. Mas quando você olha para isto, eu acabei de montar isso aqui, pouco antes de entrarmos no ar. Segundo a Marine Traffic, a Kepler, a Lloyd's List Intelligence, o monitoramento AIS e vários outros rastreadores marítimos, nas últimas 48 horas, ou seja, nos dias 29 e 30 de julho, apenas de 2 a 4 petroleiros carregados de petróleo atravessaram o Estreito de Hormuz. No total, o tráfego marítimo de todas as categorias de embarcações comerciais, graneleiros, navios porta-contêineres, embarcações locais e petroleiros, teve uma média de aproximadamente 19 travessias por dia, nos dias 29 e 30 de julho. Isso representa uma queda de 85% em relação aos níveis históricos anteriores ao conflito. Então, considerando o tráfego total, com tudo somado, está em cerca de 15% do que era antes da guerra. Para mim isso parece fechado. E só há de 2 a 4 petroleiros passando. Então quase nenhum combustível está passando por ali. Então do que você está falando? Mantê-lo aberto. Agora o que ele está tentando fazer é vender essa ficção de que o presidente Trump está fazendo isso militarmente. Ele já atingiu o objetivo. Nós só queremos mantê-lo aberto. Aqueles malditos iranianos querem voltar e tentar desfazer isso. Então precisamos manter a pressão militar para manter esse estreito aberto. Olha, você pode enganar as pessoas. Provavelmente, quem está assistindo a isso não vai entrar no Kepler para descobrir quantos petroleiros passaram por ali.
Você olha o preço do petróleo nesta manhã e pensa que ele ainda está relativamente baixo. Acho que estava em 84, talvez por volta disso nesta manhã. Ainda está bem razoável. Não está em 100. Não está em 120, como esteve em certo momento no passado. Então as pessoas pensam, bom, então isso deve ser verdade. Mas não é verdade. E embora o preço do petróleo possa ser manipulado, mantido baixo, o presidente Trump tem sido incrivelmente eficaz em manipular o mercado para manter estável o preço do petróleo no papel, ou até baixo, mesmo para os padrões de hoje, embora o petróleo não esteja saindo. O que ele não consegue encobrir no papel é que não está saindo combustível de aviação, não está saindo diesel, não está saindo fertilizante, não há alumínio, não há hélio. Todas as coisas necessárias para gerar produção econômica. Você não consegue ter produção sem os insumos. O papel não importa. Você pode manipular o mercado de ações. Você pode manipular o mercado futuro de petróleo o dia inteiro, e ele faz isso. Mas, quando não houver combustível suficiente para todos, você vai olhar para a bomba e dizer, poxa, por que o diesel está tão caro hoje? Depois, você vai tentar marcar alguns voos para mais tarde neste verão e vai pensar, poxa, por que as passagens estão tão caras? Por que estão cortando algumas rotas? Porque não há produto suficiente. O fornecimento físico real não está lá. E é só uma questão de tempo até que isso comece a ter um impacto concreto na produção econômica. E isso também não dá para esconder. Então você está sendo prejudicado por ser levado a acreditar em algo que evidentemente é claramente falso. E as evidências que estou mostrando aqui, pessoal, é aqui que elas estão. Sim, eu já falei sobre isso. Aliás, não há problema nenhum. Ele diz, não sabemos com quem podemos negociar. Ora, não há dificuldade nenhuma em descobrir com quem vocês podem negociar. É com Ghalibaf, que era basicamente o principal negociador deles, e também o presidente do parlamento. Com o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, que é o chanceler deles. Não há problema nenhum em encontrar alguém com quem falar. Nenhum problema. O grande problema, porém, é fazê-los dizer o que nós queremos. E é aí que está o problema, porque eles têm sido muito consistentes em dizer o que querem. Eles continuam voltando e dizendo, olha, se houver qualquer conversa. E, aliás, neste momento não há, segundo o lado iraniano, ela vai voltar aos termos do memorando de entendimento inicial. Dizem que se você não vai chegar e, antes de mais nada, dizer, aqui estão nossos fundos congelados, que serão liberados. À terra estão as sanções de energia que serão removidas. E vamos começar a falar sobre o fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares. As pessoas meio que já se esqueceram desse ponto. E que o controle do Estreito de Hormuz permanecerá para sempre do lado iraniano. Eles dizem que, se esse não for o seu ponto de partida, então não há ponto de partida. Portanto, não é difícil encontrar alguém com quem conversar que esteja muito seguro em todo o governo iraniano sobre quais são os parâmetros. E se não atingirmos agora esses níveis de entrada, e aliás, isso vem oficialmente do professor Morandi, que esteve no programa ontem mesmo, ele agora está nos dizendo de maneira não oficial, porque é professor da Universidade de Teherã. Ele não faz parte do governo, então não pode falar pelo governo, mas é bastante alinhado com eles. Então, quando ele diz algo, é preciso prestar atenção. Ele está dizendo agora que eles vão acrescentar Gaza a isso. Agora, supostamente, há um acordo possível no qual o Hamas concordaria em se desarmar. O diabo está nos detalhes nesse caso. Aliás, não vou me alongar muito nisso. Dizem que isso só aconteceria daqui a cerca de 1 ano, por causa de todas as coisas que precisam acontecer. E eu acho que as chances de isso acontecer são quase zero. Sempre podemos ter esperança. E claro, eu nem mencionei o ponto número 1 do memorando de entendimento, que era que Israel tem de parar sua guerra contra o Hezbollah no Líbano. E o lado iraniano está dizendo que Israel tem de se retirar do Líbano. Então,
Todas essas coisas têm de acontecer. Ninguém nos Estados Unidos quer ouvir isso. Certamente não o senador Cotton. Então, em vez de lidarmos com essas situações e reconhecermos que não temos nenhuma influência para forçá-los a recuar em nenhum desses pontos, simplesmente continuamos a demonizá-los. Bem, foi isso que tivemos naquele trecho de cerca de 45 segundos. Essa é a verdade sobre ele. Agora deixe-me mostrar mais um trecho daquela mesma entrevista. E há algumas questões adicionais que precisam ser abordadas. Tapspeit Guarmagnum Pax é a ciclodirge da respostas. Não acho que possamos confiar na palavra de ninguém no Irã. Desde o início, lá em abril, tenho defendido que concluamos nossa campanha militar. Talvez mais 2 ou 3 semanas de bombardeios intensivos para reduzir a capacidade deles de ameaçar nossas tropas na região e de impedir a navegação pelo Estreito de Hormuz. Eles ainda podem assediar embarcações? Sim, mas temos a capacidade, trabalhando com nossos parceiros, de manter o estreito aberto, de manter o fluxo de petróleo saindo e de manter os preços baixos para os moradores do Kansas e para todos os americanos. E então podemos manter o embargo em vigor no longo prazo. Isso está causando quase $500 bilhão em prejuízos à economia deles todos os dias. Acho que esse é o melhor caminho a seguir a partir de agora. Certo. Então há um pouco de verdade no que ele disse. Uma das poucas coisas que ele disse que estava correta. Ele estava falando que nosso bloqueio ao lado iraniano está causando uma enorme dor econômica para eles. Isso é verdade. Essa é a única coisa correta que ele disse. O bloqueio está causando dificuldades do lado iraniano. Está impedindo que eles vendam seu petróleo. Está impedindo que façam outras exportações pelo Golfo Pérsico e que outras coisas entrem pelo Golfo Pérsico. Está causando algumas dificuldades e ninguém contesta isso do lado iraniano. Eles dizem que está prejudicando. Está causando problemas com a inflação deles. Isso está causando problemas com a renda e assim por diante, e com a capacidade de pagar as pessoas. Aparentemente, há muitos problemas nisso. Mas, como já dissemos muitas vezes, e ele não disse, o Irã, acima de tudo, reconhece que esta é literalmente uma luta existencial para eles. A sobrevivência literal do país está em jogo. E quando as pessoas são pressionadas dessa forma por uma força externa, dos Estados Unidos e de Israel, não há preço que não estejam dispostas a pagar para sobreviver e lutar a guerra até que possam tentar vencer. Eles farão tudo o que for possível. Então fazê-los sofrer financeiramente não vai levar a um acordo, porque eles conseguem sobreviver. Lembre-se de que o Irã é um país enorme, do tamanho da maior parte da Europa Ocidental. Eles produzem quase toda a própria comida. Tem água doce vinda das montanhas. Tem fronteiras enormes no lado leste, com todo tipo de país, então ainda conseguem fazer comércio. Tem o Mar Cáspio ao norte, por meio do qual podem eventualmente comerciar tanto com a China quanto com a Rússia. Então há rotas de saída. Eles não estão isolados. Não dá para selar o país hermeticamente. Nós nem conseguimos bloquear de forma totalmente eficaz o próprio Estreito de Hormuz, quanto mais todo esse resto, onde literalmente não temos visibilidade nenhuma. Mas é isso que o lado iraniano está entendendo. Então eles sabem que conseguem aguentar esse bloqueio, por mais doloroso que seja. E claro, como sempre, quando você impõe sofrimento em algum lugar, as pessoas procuram alternativas e, no fim, encontram. E é isso que estão fazendo. Então, se você acha que isso vai prejudicá-los, meio que esqueceu de mencionar que, ao manter esse bloqueio, há um bloqueio duplo. O Irã também está impedindo que navios saiam. Eu acabei de mostrar isso a você. Ele disse, bem, de novo, fez aquela alegação ridícula, que precisamos manter o estreito aberto. Mas eu acabei de mostrar que não, ele não está aberto agora. Só saem de 2 a 4 petroleiros por dia. 85% do tráfego foi interrompido em relação aos níveis de antes da guerra. Isso é de entrada e saída, aliás.
Então, a mesma coisa que está acontecendo do lado iraniano está acontecendo em todo o lado do Conselho de Cooperação do Golfo. E agora, é claro, piorou ainda mais por causa de Bab el-Mandeb. E vamos dar uma olhada nisso. Ele não mencionou isso, eu vou mencionar. Dá para ver que ainda há algum transporte marítimo saindo. Estas colunas aqui mostram um período de 48 horas antes de os Houthis, o Ansar Allah no Iêmen, fecharem essas rotas. E dá para ver que havia cerca de 85 a 92 navios por dia. E também dá para ver quanto petróleo passava por ali. 14,8 milhões de barris por dia, 18 milhões em 48 horas, cerca de 7 milhões de barris por dia antes do fechamento. Então, no próximo, vocês veem que nas últimas 48 horas passaram de 70 a 80 navios, o que equivale a cerca de 35%. Portanto, é uma queda de uns 15 a 20%, dependendo do dia de que estamos falando. No total do tráfego, não é um problema enorme. Mas quando vocês olham para aquela coluna, ou linha do meio, veem o fluxo total de petróleo. Em um período de 48 horas antes do bloqueio, era de 7,4 milhões de barris por dia. Agora, nas últimas 24 horas, está em cerca de 1,5 a 2 milhões de barris por dia. Isso representa uma queda de 70 a 80% no volume de petróleo. E o fluxo da Arábia Saudita, em particular, grande parte saía pelo Mar Vermelho. Então agora está muito abaixo do que era. Está em torno de 1,5 a 3 milhões. É uma queda de 80 a 90%, especificamente nos barris sauditas. Então o senador não está contando nada disso a vocês. Ele disse que precisamos manter o estreito aberto. Não mencionou Bab el-Mandeb. Então agora o petróleo está sendo bloqueado ou de qualquer forma drasticamente reduzido nos dois lugares, assim como outros produtos entrando e saindo, coisas de que precisamos. Então ele está enganando vocês e tentando fazer vocês pensarem, não se preocupem com nada, está tudo bem. Não podemos conversar com essas pessoas porque todas elas são más e perversas. E aliás, eles não sabem quem está no comando. Então vamos simplesmente manter o bloqueio por tempo indeterminado. Vamos continuar prejudicando-os por tempo indeterminado, sem perceber que eles também têm um bloqueio que está nos prejudicando. E por quanto tempo mais esse dano vai continuar antes de finalmente dizermos, ei, espera um minuto, isso não está funcionando. Tem outra coisa que ele disse. Ele falou, escuta, acho que isso é algo que você ouve muito do Jack Keeney e também do Keith Kellogg. Ei, sabe de uma coisa? Mesmo que a gente faça, e o motivo pelo qual ele defende isso, e ele reforçou mais uma vez que eu já era a favor, lá em abril, de não haver cessar-fogo nenhum, é que deveríamos simplesmente ter continuado. Por quê? E aí vem o próximo mito dele. Não, é uma invenção. Não é um mito. Só mais 2 ou 3 semanas e seríamos capazes de acabar com isso. Era só o que precisaria. Depois vamos tirar os mísseis deles. Vamos tirar deles a capacidade de controlar qualquer coisa no Estreito de Hormuz e tudo mais. Só isso. Talvez mais 2 ou 3 semanas. Isso bate com o que dizem as notícias, que o almirante Cooper, comandante do Comando Central, está tentando dizer a todo mundo agora, ei, vamos voltar com outra operação de 10 a 14 dias, uma campanha de mísseis ainda maior, para que possamos eliminar a capacidade deles de lançar mísseis e acabar com esta guerra. Nem o almirante Cooper, nem o senador Cotton parecem perceber que nós literalmente acabamos de tentar isso. Fizemos uma retomada de 13 dias, lembram? Estávamos fazendo isso, às vezes chamado de toma lá, dá cá, algo sobre o qual a apresentadora da Fox News, para o crédito dela, perguntou a ele. Como vamos sair disso? Repare que ele não respondeu à pergunta. Ele só disse, bem, só mais umas 2 semanas e vamos conseguir resolver isso. Ora, ela poderia ter dito, e como isso é diferente daqueles 13 dias anteriores que acabamos de ter, que foram toda essa troca de ataques?
Nós atacamos alvos 13 dias seguidos, dizendo expressamente que isso eliminaria a capacidade deles de controlar o Estreito de Hormuz, seus lançadores de mísseis, a logística e a produção e assim por diante. Dissemos que era isso que estávamos atingindo. Então, como isso funciona? Quando você está defendendo aqui mais 2 semanas? Como você sustenta esse argumento, se tentamos por 40 dias? Não funcionou. Depois tivemos um bloqueio de 2 meses e também não funcionou. E depois, 13 dias, quando aquilo não funcionou. E agora você está defendendo mais 2 semanas. Como isso vai funcionar? O que vai ser diferente dessa vez? Essa é uma das maiores questões. E sabe, eu insisto muito nisso. Se já tentamos isso em 2 rodadas de atividade cinética e não há diferença hoje em relação ao que havia no dia 2 de março, o terceiro dia da guerra, quando a maioria das pessoas diz que foi o dia em que o Irã oficialmente fechou o Estreito de Hormuz, por que seria diferente agora? E claro, ele não tem resposta para isso. E sabe, essa coisa repetidas vezes, essa obsessão em manter o bloqueio, simplesmente não faz sentido nenhum. É irracional, porque podemos ver com os nossos próprios olhos. Podemos ver pelos dados que o bloqueio iraniano está nos causando dificuldades econômicas, e isso se agrava a cada dia que ele continua em vigor, seja no Estreito de Bab al-Mandab ou no Estreito de Hormuz. E ainda assim, ele não quer que você olhe nenhum desses gráficos. Jack Keane não quer que você olhe nenhum desses gráficos. Keith Kellogg, Mike Pompeo, Lindsey Graham quando estava vivo, o senador Blumenthal agora. Quero dizer, muita gente está disposta a pegar esse bastão e seguir em frente com isso. E é claro, o presidente Trump, acima de todos. E todos eles estão enganando você. Todos estão mentindo para você. Todos estão tentando fazer você acreditar em coisas que seus próprios olhos conseguem ver. Até a apresentadora da Fox News está fazendo essas perguntas. Tipo, como vamos sair dessa troca de golpes? Como vocês vão detê-los? Estranho. Acho que já são 151 dias de guerra. 152. Não conseguimos interrompê-la antes. Desde 2 de março, o lado iraniano está no controle do Estreito de Hormuz. Mesmo nas poucas e muito pequenas janelas em que ele esteve aberto, só esteve aberto porque eles tinham concordado por meio de uma negociação que nós assinamos em abril. E assim que tentamos mudar os termos disso, acrescentando algo no Estreito de Hormuz que não estava no parágrafo 5, e depois não cumprindo nenhuma das outras coisas sobre forçar Israel a se retirar do Líbano para atender ao parágrafo número 1, nós não liberamos nenhum dos fundos congelados. Suspendemos temporariamente algumas das sanções deles sobre a energia iraniana, só para restabelecê-las logo em seguida, e acrescentar outras por cima. Entende o que estou dizendo? E claro, aí o Irã diz, tá bom, coloquem tudo de volta. Então são alguns dias, e é isso. E agora temos o que acabei de mostrar a vocês nas últimas 48 horas. É onde estamos neste momento. Então, por causa das mentiras que nossos líderes mais graduados estão nos contando, nossos interesses estão sendo prejudicados e esse prejuízo aumenta a cada dia. E se voltarmos e tentarmos essa ideia de revidar com mais força, vamos falar sobre isso com um pouco mais de detalhe esta tarde em outro programa. Se fizermos o que os especialistas militares e pessoas como o senador Cotton estão implorando que o presidente Trump faça, a situação vai ficar ainda pior. Então não vou estragar essa parte para vocês. Vamos tratar disso à tarde. Mas o ponto principal aqui, o que vocês precisam tirar disso, é que estão mentindo para vocês. Não aceitem essas mentiras, especialmente quando elas contradizem até o que os seus próprios olhos estão vendo. Pesquisem um pouco mais. Aprofundem-se um pouco mais nisso, porque vocês podem ver que essas coisas são uma fraude. E esse engano não é contra o Irã, é contra vocês, o povo americano. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês mais tarde, essa tarde, no Daniel Davis Deep Dive. E vou detalhar o que poderia acontecer se seguirmos esse conselho e partirmos novamente para um ataque maior mais adiante. Obrigado, Dan. Até lá, no Daniel Davis Deep Dive.
Você sabe que não temos patrocinadores porque odiamos ser você de anúncios. Eu não gosto deles. Então, retribua pouco de carinho. Inscreva-se, curta e se mais para um Greg Time Ast.